Sejam muito bem-vindas ao Pod Só Pra Elas. A nossa convidada de hoje é muito mais do que uma amiga, ela é uma irmã. Há mais de 16 anos, uma empresária de sucesso, passou por várias transições e transações, incluindo a pandemia, e sobreviveu e se reinventou. E é a partir desse tema que hoje nós conversamos com Marcilaine Araújo, dona da Papelaria Central. Seja muito bem-vinda, minha irmã, minha amiga. Que prazer tê-la aqui comigo. Obrigada, Simone. Prazer enorme estar aqui com você também. Muito feliz, né, de a gente estar compartilhando esse momento. Já compartilhamos Estamos com a tanto. mesma roupa, olha só, A até a gente paleta. não foi combinado, gente. Chegamos aqui, o pessoal já perguntou: vocês combinaram? Não. Não combinamos, né? Que bom. É. E aí, assim, para mim é muito bom estar aqui, falar um pouquinho sobre as minhas experiências, né? Que eu falo que eu sou um pouco agitada com as experiências, né? Eu sou uma pessoa que eu não costumo me acomodar muito. Eu acho que isso me ajudou nesse percurso, sabe? Esse percurso, essa aventura que é empreender, né, no Brasil. Não é fácil, tem muitos desafios, né? Realmente tudo muda muito rápido. Eu até estava vendo esses dias nas redes sociais, né, eles aparecem muito, né, sobre como que essas últimas décadas mudaram, né, a nossa vida. Sim. E eu sou dos anos 80, então eu vi tudo mudando, né? Tudo. Eu sou do analógico, né? Aí a gente foi passando por todas as evoluções tecnológicas e estamos aqui, em pleno século XXI, 2026, e já trabalhando uma nova mudança, né? A gente tem uma loja física, e essa loja física agora ela está indo para o online, né? A gente já começou, já deu um start sobre isso, a gente já não trabalha mais só Muriaé, a gente trabalha o Brasil inteiro. Né? Todas Parabéns. as regiões do Brasil agora já tem produtos da Papelaria Central, que é de Parabéns. Muriaé, mas é do Brasil agora também. E é sobre isso, né? Nós estávamos conversando e você disse para mim como que essa jornada tem sido de fato uma experiência de aventuras. Acabou de vir de São Paulo, foi sozinha, É, resolveu um monte de coisa, mandou um monte de take pra gente. E assim, às vezes as pessoas pensam que empreender é sentar ali numa mesinha, no ar-condicionado, dar ordens, delegar. E na verdade eu vejo sempre você como empreendedora pegando no chifre do touro, assumindo o seu lugar, a sua responsabilidade, dando a sua cara a tapa e levando essa força que você tem de mudança, de transformação. Quando a gente fala da pandemia e você traz um dado, né, de que a sua empresa, dentre tantas outras que infelizmente tiveram que demitir, tiveram que abrir mão das famílias as quais a empresa sustentava através dos seus funcionários, você manteve o seu quadro de funcionários, você criou uma estratégia para gerar ainda mais recursos para as famílias que a Papelaria Central sustentava naquele momento. Então eu percebo que o tempo todo você está se reinventando, você está superando. E eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre essa fase da mudança, da experimentação, da oportunidade de experienciar novas coisas, que isso é muito sua cara, né? assim, eu sou administradora, né? E assim, eu não consigo realmente fazer nada sozinha. Eu tenho uma equipe muito boa, eu sou muito grata a essa equipe. Cada um tem um papel essencial lá junto comigo, Sim, sabe? E nessa época, inclusive, né, voltando um pouquinho lá no tempo, na pandemia, nós tivemos dois desligamentos, mas foram voluntários, né? sim. As duas meninas, uma voltou para a cidade, né, dela, que ela não era daqui, a família era de outro lugar, e a outra por razões pessoais, né, filho pequeno, ela teve que sair. Então, a equipe, assim, ela praticamente ficou intacta. E a gente realmente começou, né, montar estratégias, né, junto com os nossos, né, colaboradores, fornecedores, com tudo que envolve o ambiente empresarial, e a gente, graças a Deus, passou por um período, não foi fácil, foi um período, quem passou e ficou, né, Sabemos, né? sabe que foi um período que, assim, ele veio trazendo consequências depois de anos mesmo. Então, assim, foi uma prova de fogo, vou colocar assim, né? Mas, graças a Deus, a gente passou por ela e fortaleceu mais ainda a empresa, sabe?
A gente fica muito feliz porque os nossos clientes, eles são, além de clientes, são nossos amigos, né? A gente conhece eles pelos nomes, né? São pessoas que estão ali com a gente no dia a dia. Ali nossa loja, ela está localizada numa região que tem muitos colégios em volta, então as crianças passam na loja antes, depois das aulas. Então, assim, a gente acaba tendo um relacionamento mesmo. E a gente tem uma presença bem importante agora no digital também. Até um dado muito legal, que assim, eu estou muito feliz e estou comemorando muito ele, porque é difícil. A gente chegou a marcar o número, né, de 1 milhão de visualizações Parabéns. durante esse período do Volta às Aulas nas nossas redes sociais e sem nenhum tipo de tráfego pago, orgânico mesmo, sabe? Então a gente está com essa proximidade bem legal, né, com os nossos clientes, com as pessoas que gostam de ver o nosso conteúdo. E até assim, agora eu comecei a gravar vlog. Eu falei assim, gente. Que legal! Mais uma superação, né? Gravamos o nosso primeiro vlog, até dessa viagem lá de São Paulo. Aí, mas assim, a gente tem equipe, né, que faz isso. Tem a menina, né, a nossa equipe do marketing, a gente tem influenciadores que trabalham com a gente também, tem uma que já é fixa lá com a gente. Eu realmente sou mais retaguarda e administração, mas o pessoal às vezes chama a gente, né, para ficar um pouquinho ali mais próximo e eu tô aprendendo, né, a atender esses pedidos também, tá bem legal, sabe? E como é que tá sendo para você superar o desafio das câmeras, do microfone, ir para um vlog, vir para o Pod Só para Elas, né? Além disso, você é minha parceira nos nossos projetos futuros, retomando os eventos Só para Elas. Então, você gosta muito de ficar nessa retaguarda, mas agora é mais uma superação, mais uma fase que você está se reinventando. Como é que é isso para você? Conta para nós. Isso é bem desafiador, sabe? Eu acho assim, Deus dá talentos, né, gente, né? Eu acho que esse talvez seja um talento que eu não recebi assim, não. Eu tô tendo meio que conquistar ele mesmo, sabe? Eu gosto muito mesmo da parte de organização. Eu gosto de organizar, eu gosto de mexer com pessoas. Essa parte de frente é uma parte meio desafiadora para mim. Mas a gente está conseguindo chegar lá. E como é que é olhar para essa jornada e ver que cada vez que você se reinventa, melhor você vai ficando? Eu acho que isso vem com a experiência, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, com a maturidade. A gente vai tendo um pouco menos receio, né, dessa situação. A gente vai sabendo, assim, que o novo, ele só é realmente alguma coisa que quer ser experimentado, né? E a gente pode gostar ou não, isso é normal também, né? A gente pode perceber, não é para mim e tal. Mas a maioria das vezes eu acho que a gente acaba se adaptando, sabe? Se surpreendendo. E como está se surpreender nessas novas fases da Marcilaine, da empreendedora? Por enquanto tá um pouco corrido, sabe? Né, se você sabe disso, além disso, eu estou estudando de novo, né? Eu estou fazendo um outro curso, mais uma questão assim dessas transições de carreira que eu fiz, né, durante a minha vida, e até assim, uma virada bem diferente, né? Essa realmente ela deu uma curva bem fechada. E, assim, entrando um pouquinho nesse assunto, o que eu estou percebendo é que, apesar desse curso que eu estou, né, fazendo agora, ele está saindo fora da minha zona de conforto, que a minha zona de conforto sempre foram exatas, né? Eu sou formada em ciências contábeis e em administração de empresas. E agora eu estou cursando o curso de psicologia, que é totalmente fora. Seja bem-vinda à área de humanas. Eu estou agora na área de humanas. E, assim, o interessante que eu estou observando em relação a isso é que, apesar de, assim, não ser uma especialização, não ser um funil, né? Ele está trazendo realmente uma visão diferente para mim. Uma amplitude, uma visão mais aberta do que fechada, sabe? Como eu estou conseguindo perceber o quanto as coisas se encaixam, elas conversam muito mais do que a gente acha que não. Às vezes as pessoas trazem aquela barreira, aquele abismo entre o que é exatas e o que é humanas. Mas eu hoje vejo diferente. Eu vejo que essas duas áreas elas têm muito mais em comum do que a gente imagina. Porque não existe CNPJ sem CPF, né? Muito bom. Não tem como. Muito bom. E todas as empresas, as organizações, sejam empresas pequenas, sejam até o próprio empreendedor individual que parece estar sozinho ali na caminhada dele, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa. Somos todos pessoas, né?
E esse entendimento e essa compreensão assim, de que tudo pode caminhar com mais harmonia, isso está me fazendo talvez desenvolver até melhor essa minha função atual hoje, né? Que é de empreender, né? De gerir mesmo. Porque nenhuma empresa, Marcilaine, é feita de números e papéis. Isso. Todas as empresas são feitas de pessoas. E quando nós trazemos, né, as mulheres aqui no podcast, que a gente conversa um pouco sobre a história delas, a gente percebe que todas elas têm esse propósito de vida, têm esse propósito no empreendimento. Como que você viu o seu propósito nesse lugar que você se encontra hoje, que é o ramo de papelaria, que é essa coisa alegre, feliz, descontraída para as crianças? Como que é para você se perceber nesse lugar? Então, como mulher, né? Agora falando como mulher, o nosso papel assim no empreendedorismo ele já é um pouco mais desafiador, sabe? Até porque é muito recente, né? O ingresso de mulheres sendo líderes e gestoras. A gente sempre teve uma visão muito masculina nesse lugar, né? Então, assim, quando eu comecei a empreender há 16 anos atrás, eu lembro que eu, a princípio, tive um sócio, né? E esse sócio se assustou quando ele percebeu que eu tinha um interesse, sabe, em empreender, porque antes disso eu trabalhava só com finanças mesmo, né? Eu trabalhava com números, já trabalhei com sistema bancário, sistema de factoring, cooperativismo, esse era meu mundo, né? E aí, quando eu me despertei para essa primeira transição de carreira, que foi sair mesmo, né, dessa parte mais operacional, né, e ir, né, de cara para o campo, né, que empreender é estar de frente ali com as estratégias, né, tomadas de decisões, tudo que a gente precisa para uma empresa funcionar de fato. E aí ele mesmo se assustou. Ele disse assim, mas eu não sabia. Eu lembro como se fosse agora essa conversa nossa. Eu não sabia que você tinha essa vontade. Eu falei assim, eu tenho. E ele falou assim, então a gente vai. E a gente foi, sabe? E aí eu cheguei num ambiente que era o ambiente de papelaria, livraria, né? Que é a proposta da nossa loja. Totalmente sem saber, assim, onde que eu estava pisando, qual que era o terreno que eu estava pisando. Inclusive, né, os nossos parceiros de negócio, todos praticamente, assim, eu acho que eu vou falar sem errar, que naquela época eram 100% homens. E só eu de mulher. Como né? é que foi isso? Conta pra gente. Isso Eu foi. lembro que você teve que encarar isso, né, naquela época. Muitas vezes, eu já até comentei isso em alguns outros lugares que eu conversei, eu cheguei e aí eu quero falar com o proprietário e tal. Aí eu chegava, o seu marido está. né? Muitas pessoas tinham, aí eu, não, sou eu mesma, né? Vamos, vem cá, vamos conversar e tal. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com tudo isso, eu tive que superar mesmo, né, essa barreira que às vezes, né, os meus colegas tinham em relação a fazer negócios comigo. E isso foi acontecendo, graças a Deus, né? A maioria deles são meus parceiros de negócio até hoje, né? A gente tem uma estrutura bem sólida, né, de parceria. Então, isso foi conquistado mesmo, né, o meu espaçozinho lá com eles e o deles comigo, né, a permanência deles comigo foi desse jeito, né, foi no dia a dia mesmo e foi se mostrando, né, aí voltamos mostrando os resultados, né. Ok. Sim. E quando você, assim, nós sabemos que o empreender, principalmente para nós mulheres, como você disse, é algo desafiador. Mas quando se tem um propósito, quando você vê que aquilo ali é realmente para você, enfrentar esses obstáculos se torna mais leve? Porque fácil nunca é difícil, a gente sabe. Mas quais foram as estratégias? Você também é muito estratégica, né? Dentro do seu pensamento, do seu comportamento, da sua integralidade de ser mulher. Você tem isso. Isso normalmente a gente verifica muito num perfil masculino, ou em uma mulher que tem que sobreviver à vida para suportar aquilo que vem e dar conta do que tem que ser. Então, quando a gente conversa sobre isso, você sempre fala assim, eu aprendi isso. Como que foi para você aprender? Vivenciar essa experiência, dar conta de tudo isso? Eu acho assim, esse aprender, na maioria das vezes, vem de acordo com as demandas mesmo. Sim. Porque o empreendedorismo, ele é muito dinâmico.
Então, as novidades, elas surgem todos os dias. Hoje eu tenho uma novidade, amanhã provavelmente eu vou ter outra. Então, você acaba aprendendo essa flexibilidade, sabe? Eu acho que são duas coisas que eu aprendi, assim, que eu acho que é o que me traduz, assim, enquanto essa profissional. Não se assustar com essas novidades, sabe? Não retroceder, né, de acordo com que as coisas vão acontecendo, é chegar realmente a abraçar o novo e não se acomodar, né? Eu acho que a maioria isso não é só para mulher, é mulher, homem, a maioria das pessoas, às vezes ela se acomodar, essa questão do conforto, do estar confortável assim, né? Eu não preciso mexer com isso não é para mim. Isso é uma das coisas que eu acho que pode atrapalhar as pessoas a chegar aos objetivos delas. Isso é muito pessoal, né? Isso também vai de cada um, né? Não é uma regra. Tem pessoas que de fato preferem, né, trabalhar de outras formas e tudo. E tá tudo E bem, tá tudo bem. porque ninguém nasceu para ser só CLT e também nem todo mundo Exatamente. nasceu para ser empreendedor, Isso, né? inclusive, um assunto assim super frágil, né? Muito. De se colocar, porque eu lembro que quando eu fui CLT, minha carteira na época foi assinada com 16 anos de idade. Ser CLT para mim era um orgulho muito grande. Eu lembro quando eu consegui esse primeiro emprego, eu tinha muito, muito orgulho de ser CLT. Nós fomos treinadas a isso, né? Os nossos Isso. pais vieram com essa mentalidade e aí nós também aprendemos isso e no momento em que a gente rompe essa bolha, que a gente sai desse lugar, a gente dá um pouco de susto, né? E assim, e hoje eu entendo também que esse lugar, ele precisa de ser olhado com mais carinho, sabe? Porque assim, eu acredito que ninguém consiga sobreviver sozinho. Nós todos precisamos das outras profissões, né? Se eu vou no supermercado e aquela prateleira tá arrumadinha ali, tudo bonitinho para eu colocar no meu carrinho, teve alguém que foi ali e organizou. Sim. Teve alguém que trouxe aquela mercadoria até ali, um ajudante de reposição, um ajudante de receber, né, aquela mercadoria. Alguém pegou um peso, colocou uma caixa ali num carrinho. Então, isso tudo são trabalhos que são muito, talvez não são vistos, a gente nem pensa sobre isso. A gente não pensa como aquela mercadoria chegou ali, né? É tudo muito automático, mas tem muita importância, tem muito valor esse trabalho, né? Se eu vou num restaurante, alguém cozinhou aquela comida, né? Se eu estou aguardando para ser atendida em algum lugar e tem uma recepcionista me tratando com carinho, aquele trabalho é muito importante. Então, todos os trabalhos são muito importantes. Eu não consigo ver um trabalho que seja regulamentado pela CLT sendo menos importante que o outro. Claro. Eu acredito que esse trabalho talvez não seja tão reconhecido como deveria ser. E eu acredito que já estamos caminhando para verificar isso, que as pessoas realmente precisam de ter, né, mais qualidade de vida, né, mais tempo para elas mesmas, mais saúde, né? Sim. E isso é um outro assunto, né? É um assunto bem delicado, realmente. Eu provavelmente sou uma pessoa que estou me aprendendo muito sobre isso, inclusive, né, nessa caminhada na faculdade de ver, né, com outro olhar, numa outra posição. Eu acho que tem como chegar num meio termo que fique bom para todos, sabe? Até porque você tem uma equipe com você. Papelaria Central, família do meu coração, um beijo para vocês, amo cada um de vocês. E eles são CLT, né? Eles estão registrados, a sua empresa hoje sustenta, né, a família deles através do trabalho deles, daquilo que você traz de treinamento para eles. E eu vejo que esse movimento de cada um ali que carregam os cadernos, que repõem uma prateleira, que atende no caixa, que é uma equipe bem estável, né? Tava me lembrando sobre isso, já tem alguns anos que aquela equipe está com você ali. Nós não temos rotatividade, é mínima, e quando acontece é realmente alguma coisa que de demanda pessoal, né, de vida. Sim. A nossa equipe é uma equipe que é muito unida, sabe? A gente tem um ambiente de trabalho muito bom. A gente faz um trabalho lá para que seja assim, né? Eles são, de alguma forma, não só remunerados, né? Para poder trabalhar em função das horas deles, mas eles têm nós temos, né? Todos nós temos outras coisas que trazem satisfação também no nosso ambiente de trabalho. Isso é muito vivido junto lá,
sabe? Não é discurso, não, é o nosso dia a dia mesmo. Isso gera qualidade no ambiente de trabalho? Isso. Isso gera empatia? Isso gera comoção com as pessoas, entre elas, entre os clientes? Como é que funciona isso? Então, eu vejo que a gente tem uma responsabilidade um com os outros, sabe? A gente aprendeu isso juntos lá, sabe? A gente se responsabiliza um pelos outros. A gente cuida mesmo, sabe? Um dos outros. Eu me sinto cuidada por eles, eu acho que eles se sentem cuidados por mim. Uhum. Eu sei que eu busco fazer o meu melhor, né? Apesar de que talvez algumas vezes a gente falhe, é normal. Eu sei que eles fazem o melhor deles, apesar de talvez em algum momento falhar. Eu acho que é essa, né? É isso que nós somos, né? Nós somos pessoas que querem acertar sempre. Às vezes não acontece, mas essa que é a intenção. Então, mulher, seja você uma empreendedora, seja você uma CLT, o importante é você valorizar quem você é e principalmente se reinventar quando e onde for preciso. Um oferecimento dos estúdios Bunny para você que quer gravar o seu podcast, você quer tirar suas fotos profissionais, corporativas, em família, sejam muito bem-vindas. A gente vai para o próximo bloco. Marcilane Araújo é a nossa convidada de hoje. Como é para você reinventar-se sempre diante das expectativas da vida, diante dos desafios que ela traz para você e verificar como mulher que nós somos capazes disso? Somos sim. Então, Simone, a gente estava conversando sobre isso, né? Essa minha última, né, mudança, que foi assim, até essa curva muito fechada que eu já comentei, Sim. ela veio depois da pandemia. Uhum. Como é que foi isso? Durante a pandemia, eu vi que eu tinha alguns desejos meus que eles tinham ficado para trás, sabe? E eu sempre tive uma curiosidade muito grande no curso de psicologia. Eu gostaria de ter experimentado esse curso e eu não fiz. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com desenvolvimento pessoal foi você que me indicou, né? O Avatar, né? Aquele curso lá. O Avatar foi uma das coisas mais interessantes que me aconteceu. Talvez uns 20 anos, né? Mas não se falava ainda sobre desenvolver pessoas, sobre até o coach mesmo, não se falava sobre isso. Foi uma amigona minha, Eliana, um beijo. Ela me apresentou o Avatar muito tempo atrás e ele era realmente uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. E aí eu me apaixonei por aquilo e eu fiz a maioria das fases, né, do curso Avatar. Eu só não cheguei a fazer a última fase, na época a gente tinha que ir para fora do Brasil e tudo. Eu fiquei de ir, não fui. E aquilo ficou adormecido, aquela curiosidade, sabe? De como seria, né, aquele movimento. De como seria, de como que é interessante a gente se conhecer, conhecer o outro e tal. Sim. E aquilo ficou comigo. E quando começou a pandemia, eu peguei e resolvi voltar a estudar. E eu cheguei a fazer alguns cursos, PNL, tudo online, né? Era o que dava pra gente fazer. Fiz uma pós-graduação na minha área de economia também, na época, finanças. Eu fui estudar, comecei a estudar e eu percebi como que eu gostava. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu decidi voltar. Falei assim, não, eu vou voltar para a faculdade e eu vou fazer psicologia, que é o curso que eu quis fazer há um tempo atrás e não fiz. E aí, o que você vai fazer com a psicologia, Marcilane? Eu não sei. A resposta vai ser era psicóloga. essa. Eu não sei o que eu vou fazer com psicologia, mas eu quero fazer o curso de psicologia, é um desejo, e eu vou realizar esse desejo. E fui para a sala de aula. Aí eu cheguei na sala de aula, né? Meus colegas que eu amo muito, né? Todos poderiam ser meus filhos. Gente, essa é uma sensação incrível, né? Me abraçaram, me senti muito acolhida, sabe? E assim, e como eu tenho essas outras formações, né, lá na Faminas mesmo, que é onde eu estudo hoje presencialmente, eu tive uma adaptação de grade. Então, eu tive que... eu entrei numa modalidade lá que se chama modular mesmo. Cada dia você está numa sala, cada dia hoje, você tá por com a exemplo, turma. eu estou em 3 turmas, né? Eu faço algumas matérias com o pessoal do 7º, faço com a do 8º e faço com a do 9º. E aí eu praticamente conheci o curso todo. Então, assim, as meninas que formaram, eu até encontrei com a Lívia aqui, né? Chegou junto com você. Eu cheguei as meninas que formaram agora nesse semestre, são minhas amigas, a gente fez alguns trabalhos de extensão juntas. Então, assim, eu acabei transicionando no curso todo, né?
Os professores são muito bons, então assim, eu me senti muito bem lá, sabe? E fui ficando e fui gostando, e foi muito difícil para mim na época, porque é tudo muito subjetivo, né? Sim, E eu tava na exatas, que é tudo super muito objetivo. concreto, objetivo, tudo ali, né? Muito cheio de normas, né? E vem para uma situação totalmente flexível, né? E isso foi me encantando cada vez mais, sabe? E assim, hoje eu sou estudante, né? Eu estou estudando ainda, faço estágio, né? Sou estagiária, fiz estágio em algumas áreas em Muriaé, já que me trouxeram bagagens que vão o resto da minha vida comigo. Eu tive um beijo também para os meus colegas, né? Que eu tive lá no CAPS, né? Tanto no CAPS AD quanto no CAPS Saúde Mental. Tive com as meninas da Casa da Mulher. Maravilhoso. Trabalhei com um ano, 2 semestres, se eu não me engano, um projeto de extensão no Pense, também os meninos maravilhosos. Esse trabalho funciona até hoje lá, na Famílias com outras meninas. Agora eu estou fazendo estágio na área escolar, aqui num colégio aqui no centro. Então, assim, tudo para mim me encanta. Eu Qual acho que você que mais gostou? Qual a área da psicologia que está mais te encantando? Ou não, ainda não chegou nessa então, conclusão? é porque realmente tudo me encanta. Eu ainda não consegui, eu acho que talvez eu nem consiga, sabe, fazer essa distinção. Sim, Eu acho que o que mais me encanta é o cuidado, sabe? O cuidar de pessoas, o ser cuidado por pessoas, porque todos esses lugares que eu passei, eu percebi assim, quanto que eu aprendi, sabe? Quanto que eles cuidaram de mim. Não é só um caminho de uma uhum. não é só uma via, né? São 2 vias. E é muito bom. Eu realmente fico emocionada porque é um campo que eu nunca podia imaginar que eu ia chegar. Nem eu. Cheguei, estou chegando, estou muito feliz de Seja estar, bem-vinda. né? E eu acredito que vão vir coisas muito boas, sabe? Eu acho que junto com o que eu já faço, eu acho que agrega, sabe? Por mais que não pareça, eu penso assim, não, é muito distinto, não, agrega. Era isso que eu te perguntar. E aí, a parte de exatas, a empreendedora vai ficando para trás e vai surgindo uma nova mulher, ou não? Dá para a gente assimilar Eu tudo acho isso? que a pessoa que eu sou nunca vai ficar para trás, ela vai Muito realmente bom. se reestruturar, sabe? Se Porque reinventar. se reinventar. Eu acredito que vai continuar sendo a Marcilane que gosta de estratégia, que gosta de planejamento, que gosta de execução, mas com essa Marcilane também que gosta de cuidar, que gosta de ser cuidada, que gosta de, que gosta de gente, sabe? Eu acho que são 2 coisas que dão para coexistir, sabe? E elas coexistem hoje. E é muito legal. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Dá para você perceber essa transição todas as vezes que você passa por essa experiência de mudar, de sair de um lugar e ir para o outro? Porque, mulheres, nós podemos sair do lugar que nós estamos. Ninguém nasceu para ser estática, para ficar no mesmo lugar. A vida ela é dinâmica, a gente tem conversado muito sobre isso. A vida ela é uma espiral em constante crescimento. E se você ainda está no mesmo lugar, pelo menos nos últimos 10 anos, porque isso eu aprendi com você, a cada 10 anos, né, reavaliar a sua jornada, é hora de pensar. Se o lugar que você está é um lugar de insatisfação, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão, é hora de parar e de repensar o que precisa ser mudado. Então, eu gostaria de te convidar a esse podcast refletir sobre onde você está e onde você realmente quer chegar. Fato ou fake, Marcilaine Araújo. Empreender é um ato de coragem. Fato ou fake? É um fato, mas é um fato com ressalvas. Por quê? Vamos Então, lá, gosto dessas discussões. é um fato porque de fato dá um frio na barriga, né? Então Uhum, a gente sente medo, é natural do ser humano sentir medo. uhum. Então a gente tem que ir com medo mesmo, né? Então assim, nesse sentido é um fato. Mas empreender também precisa de preparo, sabe? Eu acho que mais até do que coragem, Uhum. porque as pessoas acabam por se decepcionar às vezes porque elas se iludem um pouco, sabe? Elas acham que o lugar do empreendedor, o lugar do outro, principalmente os pequenos, né? Nós que somos pequenos, é um fato que vai fluir, que vai dar certo, que vai ser melhor de onde eu estou.
e ele traz muitos desafios. Então, um preparo prévio para você não ser pego tanto de surpresa, sabe? Hoje a gente tem muitas ferramentas, o Sebrae, o CDL, que Muriaé está sempre tentando fazer atualizações, né? Dando cursos, mostrando sobre ferramentas que são básicas no empreendedorismo, sabe? Fluxo de caixa, questão de fornecedor, né? De como você vai colocar o seu negócio para andar, né? Então, antes um pouquinho da coragem, é bom a gente ter um mínimo de preparo. E aí vai ter um medinho, aí você pode deixar o medinho de lado, pega a coragem e segue. Muito bom, muito bom. Se reinventar pode ser para você, fato ou fake? É fato. E esse se reinventar nem sempre quer dizer que você tem que deixar o lugar que você está. Muito bom. Né? O se reinventar pode ser onde você está mesmo, sabe? É o que a gente falou antes, sabe? Talvez só não se acomodar, sabe? É buscar as tendências, é buscar estar por dentro do que está acontecendo com o mundo, buscar caminhar junto, falar a linguagem, né, mais atual, que está se comunicar com todos. Eu acho que a comunicação ela aproxima as pessoas, sabe? E é por aí. Só não vai quem não quer, fato ou fake? Então, eu acho que essa eu vou te levar para o fake. Fake? Por quê? Eu vou porque, às vezes, conversa o que a gente está falando, querer não é suficiente, Sim. sabe? Muitas coisas eu quero, eu acredito que todos nós, muitas coisas nós queremos, Sim. sabe? E, às vezes, aquilo nem sempre nem sempre vai ser o que está conversando com a gente, o que vai ser melhor para a gente, e, às vezes, a gente se frustra. Como eu sempre falo, o medo é o único passo que te paralisa. Você concorda com isso? Então, o medo, ele é inerente ao ser humano. Sim. E ele existe por um motivo, né? Esse estado de alerta, essa percepção aguçada que ele traz, ele pode ser uma ferramenta para a gente utilizar até para isso que a gente está conversando aqui, para existir um preparo, para existir realmente um planejamento, existir uma chamada para ação, né? Ótimo. Eu acho que ele tem a sua função. Para tirar do lugar ou para deixar você paralisado? Ele nem deve te deixar paralisado, ele nem deve te deixar em estado constante, né, de movimento. A gente tem que usar ele com inteligência, vamos colocar assim. Muito obrigada, gostei dessa frase, usar o medo a seu favor, não é isso? Marcilane, muito obrigada mais uma vez, minha amiga, minha irmã, muito feliz e grata por você ter aceitado esse convite. Muito feliz de estar aqui também. Sou muito grata pela sua parceria. Vem novidades aí, hein, mulheres? E saibam de uma coisa, é ela que está por trás de tudo que vai acontecer daqui a um tempo, junto com a minha parceira Jaqueline. Jaqueline Bosa, eu tô sentindo sua falta aqui, tá? Corre porque você faz falta aqui ao meu lado. Então, são as duas responsáveis por tudo que vai acontecer daqui a um tempo, com as estratégias, com a mente brilhante, com todo o posicionamento que elas trazem para mim. Mas você, de forma muito especial, hoje eu quero te agradecer pelo seu tempo dispensado, né, no Pode Só para Elas, e gostaria que você deixasse aquela mensagenzinha linda que você sempre deixa no final de toda a nossa conversa. Um bom vinho, um bom café, você sempre deixa aquela mensagem para eu pensar, então deixa para elas também. Então, mulheres, o que eu tenho para dizer é que nós somos incríveis e que nós movimentamos muito esse mundo e que nós temos lugares para serem alcançados ainda e que nós somos importantes tanto onde estamos quanto onde nós queremos chegar. E você não deve realmente se medir pela régua do outro, você não deve buscar a satisfação do outro, seja feliz com você, se satisfaça. Eu acho que assim a gente vai muito bem. Muito bem. Obrigada, minha querida, pela sua participação. Obrigada a você por estar aqui conosco até esse momento. E eu te espero no nosso próximo episódio do Pode Só para Elas.